A primeira temporada de Sweet Tooth terminou cheia de questionamentos, né? Vimos que o Jeopardy estava com a sua esposa grávida lá no hospital e ele estava morrendo de medo de que ela desse à luz a uma criança híbrida e de fato foi um bebê híbrido. Jeopardy, muito nervoso, sai correndo, ele pensa em desistir de tudo, mas ele rapidamente muda de ideia e volta para a maternidade, mas, para sua surpresa, sua esposa e o seu filho tinham desaparecido. Para onde que eles foram? Fala galera, como é Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo do meu especial de Sweet Tooth. Eu já postei alguns vídeos sobre a série aqui e eu vou deixar esses vídeos linkados no card, se você quiser conferir. Eles estão ajudando a expandir o universo que a Netflix criou. E se você gosta da série e quer conhecer mais sobre ela, não perde tempo não. Se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sino de notificações e me segue lá no Instagram para acompanhar todas as novidades de séries em primeira mão. Nós já comentamos isso aqui nos vídeos anteriores, mas desde que Gus nasceu, crianças humanas pararam de nascer. Todos os nascimentos que aconteceram após o nascimento do Gus eram de crianças híbridas. A esposa do Jeopardy pode ter ficado grávida antes da doença, antes do flagelo, mas isso pouco importa. Desde que a doença se alastrou, não tinha outra escolha. Era o destino dela ter uma criança híbrida. E era isso que o Jeopardy temia. E quando a sua esposa entra em trabalho de parto, o mundo já não é ainda, né, o pós-apocalipse que a gente viu, mas o mundo já está entrando em um caos. A doença já está se alastrando muito rápido, já está dizimando grande parte da população, os hospitais já estão super lotados e por isso o Jeopardy não é permitido a ficar no quarto com a sua mulher. Vimos ali na TV, né, quando o Jeopardy está assistindo do hospital, que vários protestos anti-híbridos estavam acontecendo. As pessoas estavam nervosas, com medo e revoltadas, porque a doença chegou no mundo junto com os híbridos, então o pessoal estava correlacionando os dois e no final eles estavam certos, né? A doença veio quando o primeiro híbrido veio ao mundo, mas matar o híbrido não erradica a doença, como nós já comentamos lá no meu vídeo anterior da origem da doença, que eu vou deixar linkado no card. Quando o Jeopardy vai visitar o seu filho no berçário, ele vê aquela criança híbrida e se apavora, mas isso é normal, é tudo muito novo, ele tá com medo, ele não sabe qual vai ser o futuro daquela criança, qual vai ser o futuro dele com aquela criança, e ele fica com medo, normal. E aí ele foge, mas ele nem vai muito longe, porque no elevador ele já muda de ideia e volta pro andar da maternidade. Só que quando ele vai até o quarto do filho, o filho dele não tá mais lá, a mulher dele também não, os dois evaporaram, ninguém sabe para onde eles foram, e agora? Onde é que eles estão? Eu vou trazer algumas informações dos quadrinhos para tentar responder essa pergunta. Nos quadrinhos, a relação do Gus com o Jeopardy é um pouquinho diferente aqui no começo da história. O primeiro volume dos quadrinhos termina igualzinho terminou a primeira temporada da série, com o Gus sendo capturado por essa milícia do Abbott e ele se encontrando ali com as outras crianças híbridas no cativeiro. A diferença é que nos quadrinhos o Jeopardy é responsável por entregar o Gus a essa milícia do Abbott. Mas acalme-se, porque o Jeopardy não é um monstro. Na série foi confirmado que o Jeopardy fez parte do grupo do Abbott, aquele grupo chamado de Últimos Homens, né? Inclusive, ali no último episódio, quando o Abbott dá um tiro nele, ele depois vai ver lá, ele vê que o Jeopardy tem a marca no peito e ele o chama de traidor, porque ele reconhece que o Jeopardy já foi um deles um dia. Nos quadrinhos é igual, Jeopardy já foi membro dessa milícia do Abbott por um tempo, mas não porque gostava. No passado, Jeopardy era um jogador de hóquei. Na série fizeram ele como jogador de futebol americano, mas isso não altera muito sua história. Depois, né, certo dia, depois que ele chega de um jogo cansado, a sua esposa está em casa assistindo TV e ela está apavorada. Ela conta pro Jeopardy que essa doença saiu de controle, está matando muita gente, que o governo instaurou uma quarentena obrigatória e que até as forças armadas estão se envolvendo. Jeopardy a abraça e diz que não vai deixar nada de ruim acontecer com ela. O tempo vai passando e eles eventualmente precisam sair de casa porque não tem comida, não tem nada. Tipo, todas as pessoas ali ao redor do bairro já foram embora, ou morreram, ou partiram, e eles ouvem no noticiário a informação de que há uma zona livre, uma zona tranquila, uma zona segura em Chicago, e aí eles decidem se mudar para lá. A esposa do Jeopardy não quer ir de jeito nenhum, ela fala, cara, nós não estamos doentes. Você quer entrar em um lugar para se misturar com outras pessoas para poder pegar a doença, mas o Jeopardy contra-argumenta. Cara, não tem comida, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai definhar. E aí ele promete para ela que vai trazer ela de volta para casa depois que tudo isso acabar, porque o que ela menos quer é abandonar seu lar. Jeopardy e a sua esposa vivem como nômades por um tempo. Ele chega a dizer que eles até fizeram amizade com outras famílias, eles se uniram em alguns grupos assim de sobreviventes por um tempo, mas ele fala que as coisas sempre ficavam violentas quando a comida ficava escassa, e por isso eles desistiram de fazer amizade nesse mundo pós-apocalíptico. O tempo passou, a esposa do Jeopardy ficou grávida e eles quase foram sequestrados por esse grupo de pessoas que cultuam crianças híbridas. E esse grupo foi adaptado na série de uma forma bem mais branda. É aquela galera lá da Ursa, é aqueles adolescentes que vestem roupas de híbridos porque queriam ser híbridos. Nos quadrinhos, esse grupo é muito violento. Eles usam essa máscara de animal, né, porque eles adoram os híbridos e eles matam pesado, eles capturam, eles são, sim, bem fodões, assim. Eis que eles capturam a esposa do
Jeopardy. Eles querem levar a esposa do Jeopardy com eles, né, com esse culto, porque ela tá grávida, ela vai ter um filho, essa criança vai ser híbrida, que é o objeto do culto deles, só que o Jeopardy e a esposa são salvos pelo Abbott e por sua milícia. Aí o Abbott joga um migué, né, fala pro Jeopardy, nós vivemos em uma comunidade livre, uma comunidade maravilhosa, cheio de famílias, outras crianças, vocês podem se mudar para lá, criar o seu filho, levar o seu filho para a escola, e aí eles ficam assim, meio, né, com o pé atrás, mas a esposa do Jeopardy fala, não, vamos sim. E eles vão acreditando nessa zona livre, né, nessa reserva que ele fala tanto. Só que quando eles chegam lá, é tudo mentira. O Jeopardy leva uma coça do Abbott e é trancado em uma gaiola. Isso tudo porque o Abbott, assim como o pessoal do culto, também estava interessado no filho do Jeopardy. Só que o Abbott estava interessado nessa criança por outros motivos. Ele não queria adorar essa criança, ele queria dissecá-la. Jeopardy fica preso nessa gaiola por semanas e mais semanas, e o pior, tudo escuro. Ele é abandonado lá, só levam comida para ele e vão embora. É como se fosse uma solitária. Aí o Abbott diz que poderia matá-lo, né, a qualquer momento, mas acha que ele vai ser útil para os últimos homens ainda. Eis que chega o dia do parto. O irmão do Abbott é um cara legal até, ele tá ali, mas ele não concorda muito com as coisas que estão fazendo. Ele foi adaptado na série, inclusive. O Jeopardy implora para ser solto, para ver sua mulher com seu filho, e ele, meio relutante, abre a gaiola. O Jeopardy sai lá de bicho, mata vários soldados dessa milícia no caminho, ele faz até o Oberyn em um, né, apertando os olhos assim, só que quando ele chega no Abbott, ele toma uma surra porque o Abbott se mostra ser um grande lutador e o Jeopardy apaga. Quando o Jeopardy acorda, ele tá trancado do lado de fora da reserva, sem a sua mulher, sem o filho, e o Abbott fala pra ele que a mulher dele morreu no parto e o filho também. Aí ele fala assim, nós estamos precisando de espécimes. Se você trouxer pra gente uma criança híbrida viva, eu devolvo pra você o corpo da sua mulher e aí você pode enterrá-la onde você quiser. Logo após isso, o Jeopardy encontra com o Gus, e é igualzinho na série, né? Ele salva o Gus daqueles dois caçadores e aí eles meio que formam um laço, né? Eles criam uma amizade, Gus passa a confiar no Jeopardy e no caminho, né? Jeopardy tá levando o Gus até a reserva, mas ele acaba gostando do menino de verdade. Ele acaba se afeiçoando ao menino e o Gus a ele. Eles formam uma família. E no final do primeiro volume de Sweet Tooth dos quadrinhos, o Jeopardy entrega o Gus, né, com dor no coração, recebe uma bolsa que contém os restos mortais de sua mulher, e o Gus fica preso nessa milícia, né, nessa preserva, junto com outras crianças híbridas que o Dr. Singh, sim, o Dr. Singh que tá igualzinho na série, usa em suas experiências. Vocês podem ver que no final é tudo muito igual, né? Tudo termina no mesmo ponto. O que muda são os caminhos que levaram até chegar lá. Nos quadrinhos, Jeopardy entrega o Gus, e na série é o Gus que acaba se entregando por inocência. Mas já passamos da metade do vídeo, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like, porque quando eu peço só no final muita gente acaba esquecendo. E por que não? Me segue lá no Instagram também para acompanhar os meus Reels com curiosidades, novidades, tudo sobre séries tem lá no meu Instagram, então me segue. Mas aí voltando, nos quadrinhos o Jeopardy recupera o corpo da sua esposa, o Abbott entrega o corpo da esposa do Jeopardy a ele, e ele a leva de volta para casa, a casa onde eles moravam e onde a esposa dele nunca queria ter saído. Ele tinha prometido a ela que a levaria de volta para casa a qualquer custo e ele está cumprindo a sua promessa. Jeopardy então enterra a sua esposa, chora muito e ele pensa inclusive em tirar a própria vida. Ele não vê mais sentido nesse mundo, mas ele acaba desistindo. Jeopardy fica bem mal de verdade, ele se sente muito mal, muito culpado por ter entregue o Gus. Mas ele precisava recuperar o corpo da sua esposa. Ele tinha feito uma promessa a ela, mas agora que ele cumpriu a sua promessa, ele se sente mal da mesma forma, porque ele entregou uma criança nas mãos daquele monstro. E aí ele sai, andando na rua, procurando briga, em missão suicida mesmo, sabe? Ele quer morrer, mas ele não conseguiu se matar, mas ele, tá procurando a morte. A vida dele não tem mais sentido. Agora que ele cumpriu a sua missão, ele não quer mais fazer parte desse mundo. Mas aí, depois de pensar bem, né, sobre sua vida e sobre a conclusão da sua missão, Jeopardy passa para a sua próxima missão, salvar o Gus da milícia do Abbott. E o Jeopardy consegue. Ele organiza um grupo ali, invade lá o campo, lá aquela preserva do Abbott, mata um monte de gente, ele não consegue matar o Abbott, mas ele consegue recuperar Gus, salva ali vários híbridos com ele, e no começo o Gus fica meio relutante, né? Poxa, ele confiava no cara e o cara o vendeu, mas depois que ele percebe que o Jeopardy gosta dele de verdade, eles ficam bem, eles fazem as pazes, e é muito bonitinho. Na série, a esposa e o filho do Jeopardy foram raptados, isso tá bem claro. E se a série seguir os quadrinhos no futuro, como seguiu nessa primeira temporada, né, foi tudo muito fiel, mesmo que indo por caminhos diferentes, o filho do Jeopardy está vivo e ele está lá na reserva, preso com as outras crianças híbridas e o Gus. Jeopardy deve encontrá-lo, deve conhecê-lo quando for lá na reserva salvar o Gus na segunda temporada, porque é assim que acontece nos quadrinhos. Ele consegue salvar o Gus, ele salva várias crianças, mas ele não consegue salvar o seu filho Buddy, que é atacado por híbridos de crianças cachorros ali bem ferozes, e aí sim, ele
acha que perdeu o filho, ele acha que seu filho morreu, mas o Buddy sobrevive. O Buddy sobrevive, mas acaba caindo nas mãos do Abbott, sendo um refém dele. Na série tá bem claro, como essa primeira temporada terminou, que na segunda temporada ele e a sua aliada irão invadir a reserva, né, aquele lugar onde ela criava os filhos, e que agora está sendo laboratório para o Dr. Singh fazer experiências com as crianças. Mas muito provavelmente ele vai conseguir sim na segunda temporada salvar o Gus e outras crianças, a maioria delas, das mãos dessa milícia. Eu acredito que na série a esposa e o filho do Jeopardy foram raptados, foram para algum lugar, só que ela deve ter morrido logo após dar à luz, ou alguns dias depois. Eu acho que a esposa do Jeopardy está morta, mas que a criança ou acabou fugindo do seu raptor, ou acabou sendo entregue para a preserva, né, e acabou se vivendo meio que sozinha até encontrar aquela família e crescer junto com eles. A gente viu que a reserva começou apenas com uma criança, mas aos poucos ela foi crescendo. Aos poucos, outras crianças híbridas chegaram ali para procurar uma vida tranquila entre os seus. A Amy não fazia acepção de pessoas, qualquer híbrido que quisesse ter um lar era bem-vindo. Provavelmente o filho do Jeopardy foi para lá, encontrou uma família com a Amy e as outras crianças, e agora tá preso lá junto com as outras crianças também, naquele quartel-general do Abbott. Jeopardy viu o filho só uma vez, mas ele reparou bem nas características físicas do menino, né? Em especial, ele olha pro pé do menino com bastante atenção. Antes do Jeopardy sair correndo do berçário, a câmera dá um foco no pé. Isso deve ter algum motivo. Eu acho que quando o Jeopardy encontrar o seu filho, né, o Buddy, depois de tantos anos, a criança já tá grande, ele vai acabar reconhecendo o filho, até porque um híbrido não é muito parecido com o outro, né? Jeopardy olhou atentamente, mas eu acho que o que vai fazer ele identificar o menino como sendo Buddy, o seu filho, vai ser o pé. Eu acho, né? Vamos ver. A série mudou algumas coisas dos quadrinhos, mas a essência daquele universo continuou. E eu até que gostei das mudanças, porque a amizade do Gus com o Jeopardy nessa temporada foi tão bonita que ia ser muito triste isso ser manchado com o Jeopardy entregando o menino pro Abbott. Mesmo tendo bons motivos, eu achei legal fazer isso diferente. Gus precisava ser capturado para a história avançar, mas eu achei muito bom que deram um jeito de fazer isso com que o Jeopardy não fosse culpado. Sintetizando então tudo que a gente falou nesse vídeo. Se for seguir os quadrinhos, a esposa do Jeopardy está morta e o seu filho se chama Buddy, morou na preserva e agora está lá na milícia do Abbott, né, capturado, preso e sendo refém das experiências do Dr. Singh. E uma boa notícia se você gostou da série. Tudo indica que Sweet Tooth vai ser renovada para uma segunda temporada e digo mais, essa renovação deve chegar na semana que vem, mas assim que sair oficialmente eu aviso para vocês lá no meu Instagram ou posto aqui na aba comunidade, então já sabe, né, me segue no Instagram e deixa seu like se você gostou do vídeo também, compartilha com seus amigos que isso me ajuda pra caramba, clica no vídeo que está aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.